Boa noite a todos. Mais uma vez, vamos fazer uma pequena reflexão hoje sobre o tema A Esmola Maior. Para iniciarmos e nos harmonizarmos, vamos ler um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que ao abrirmos aqui caiu no capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Esse trecho fala sobre o mandamento maior. Então vamos lá. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram e um deles, que era o doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus respondeu-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contido nesses dois mandamentos. Bom, esse trecho está contido lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 30, né? Onde Jesus vai tratar sobre caridade e humildade. Ele vai levar esses dois temas aí. Então, esse capítulo 15 do Evangelho é formidável, vale a pena que todos leiam. Então, vamos começar falando sobre a proposta que nos foi feita de falar sobre o livro A Ceifa de Luz, capítulo 30, A Esmola Maior. Então, esse capítulo 30 começa com a frase: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. Então, ele já está nos propondo na primeira frase de João, que está lá no primeiro livro de João, capítulo 7, capítulo 4, versículo 7. Então, a primeira proposta é que nós possamos nos amar uns aos outros. Então vejam bem, só nessa frase aí já daria tema para nós falarmos aí durante um bom tempo, né? Porque se nós formos comparar a realidade que nós temos no país hoje, de ódio, de preconceito, de racismo, de intolerância, de divergência política, de maldade, nós vamos ver que nós estamos muito longe dessa frase, amemo-nos uns aos outros. E que nós, que somos espíritas, que sabemos que temos que tentar, temos que avançar, temos que progredir, que a lei do progresso ela existe e que nós precisamos dar um passo de cada vez para nos melhorarmos, sabemos que realmente é muito difícil, né? Nós não estamos falando aqui de algo muito fácil. Esse trecho da esmola maior vai nos permitir refletir o quão fundo Jesus queria que nós fôssemos, o quão aprofundado ele gostaria que nós fôssemos dentro da palavra caridade e humildade. E que devido ao nosso progresso, devido ao nosso estado que nós estamos hoje, num planeta de provas e expiações, onde somos espíritos que ainda estamos muito arraigados a não cumprir as leis de Deus, né? A não cumprir, a não seguir as leis naturais, as leis divinas, se torna uma coisa que é bem mais difícil de aceitar. Então nós vamos
fazer a reflexão que nós temos ainda dentro de nós um orgulho muito forte. Quando falamos do orgulho, é aquela questão de não aceitarmos que somos todos iguais, que nós precisamos ter a humildade de reconhecer que temos defeitos, né, que temos problemas, que temos dificuldades, que temos necessidades. O orgulhoso, geralmente, ele tudo que acontece, a culpa nunca é dele, é do outro. Né? O orgulhoso, ele se entende que ele está acima, né? Que ele é perfeito e que ele está acima de tudo. Né? Então ele tem uma questão que não, esse problema não é meu, né? Esse problema é seu, esse problema não está em mim. Então ele não tem a humildade de se reconhecer nas suas características. E nós temos muito nesse planeta que estamos vivendo a questão do egoísmo. Né? O egoísmo, ele trata do primeiro o ego, o eu. Primeiro eu quero saber de mim e dos meus. Os outros, né, não é problema meu, não tem interesse. E vai bem ao contrário do caminho que Jesus queria. Vai bem ao contrário do que ele pedia. Ele pedia que nós amássemos uns aos outros, amar ao próximo como a si mesmo, e nós analisarmos o nosso contexto do dia a dia, nós temos muitas pessoas que não conseguem nem se amar, né? Não conseguem nem se gostar de como são, não conseguem nem se reconhecer. Né? Então, nós vamos ter que entender que essa realidade de orgulho, egoísmo, e aí nós vamos com uma outra faceta, que é a vaidade, né? Que nós nos achamos, nós somos vaidosos, nós somos os melhores, nós somos mais perfeitos, mais bonitos, mais elegantes, mais não sei o quê. Isso mexe, nós somos mais inteligentes, nós somos mais perspicazes, nós sabemos fazer a melhor comida, nós sabemos se vestir melhor, nós temos o melhor carro. Então, essa questão da vaidade, de eu querer estar acima do outro, eu posso ter uma condição de vida muito boa, mas se eu estou vendo alguém que está numa situação melhor que eu, o que eu quero? Eu quero o que ele tem. Né? Eu quero ser melhor que ele. Se eu tenho uma casa boa e eu descubro que alguém que eu já não gosto muito tem uma casa melhor, eu quero ter uma casa melhor que a dele. Então o vaidoso, ele quer mostrar que ele está sempre em cima, né? Ele está sempre acima dos outros e ele é o melhor, ele é o mais bonito, ele é o mais perfeito. Né? E ele tem uma vaidade, uma coisa que ele tem que estar na frente, tem que estar em ênfase, né? Tem que estar em ênfase. Olha lá, chegou, né? Chegou o Carlos, olha, chegou o fulano, tu viu? Nossa, olha a roupa dele, olha o carro dele, olha... E vem de novo, né? Essas três questões, orgulho, egoísmo e vaidade, vem bem de contramão a que Jesus veio propor. Né? Que é a caridade, o amor e a humildade. Então, continuando nesse trecho da esmola maior, ele fala assim: no estudo da caridade, não olvideis a esmola maior que o dinheiro não consegue realizar. Bom, ele vem nos trazer uma reflexão extremamente importante. Né? Nós achamos que dar esmola é só dar ao outro, é só dar ao próximo dinheiro. Eu comprei aqui sobrou uns alimentos de casa, eu vou dar, eu vou doar. Não é bem isso que é a caridade que Jesus propõe. Né? Não é só isso, não é? Claro, a gente deve tentar aliviar o fardo da fome, né? Do estar despido dos nossos irmãos, né? Vesti-los, alimentá-los, tentar ajudar nesse sentido. Mas a caridade não é só esse sentido. Então há a diferença entre esmola,
e caridade. A esmola é o objeto em que eu dou, é o dinheiro, é a roupa, é o alimento, é o meio, é o que eu entrego, tá? Essa é a esmola. A caridade, ela é uma coisa muito mais profunda, né? Quando nós vamos falar em caridade, nós vamos ter que aprofundar isso, porque a caridade é a intenção, é o sentimento, é o amor com que eu entrego isso, é a renúncia que eu tenho para entregar isso, tá? Então nós estamos falando de uma coisa bem mais profunda. Então o texto complementa: ela é o próprio coração a derramar-se, irradiando o amor por sol envolvente da vida. Então, quando nós estamos falando de esmola maior, que é a caridade, nós estamos falando de um outro contexto, né? Esmola, conceito de esmola, né? Pegar lá o dicionário. Esmola é dinheiro, roupa, alimento, medicamentos, brinquedos que você entrega e doa, né? Já a caridade, a esmola maior, não. Ela envolve também isso, mas ela envolve também a intenção, o sentimento, o ajudar, o sorriso, o não humilhar aquele que está recebendo, porque muitas vezes a gente dá e como se aquela pessoa, né, fosse menor, faz a pessoa se sentir menor, em vez de acolher, em vez de abraçar, em vez de, né, de mostrar para ela, não, vamos lá, vamos passar por essa fase, isso é uma fase, vamos trabalhar, vamos lutar, vamos, né, incentivar, motivar, dar carinho, dar atenção. Não, a pessoa humilha a pessoa, né? A pessoa tenta pisar mais ainda naquela pessoa. Então o texto complementa e agora vem a questão, uma reflexão bem profunda, né? Que nos dias de hoje se torna muito difícil. No lar, ela surge no sacrifício silencioso da mulher, que sabe exercer o perdão sem alarde para com as faltas do companheiro, na renúncia materna do coração que se oculta, aprendendo a morrer a cada dia para que a paz e a segurança imperem no santuário doméstico. Ao homem reto, que desculpa as defecções da esposa enganada sem cobrar-lhe os tributos da aflição, nos filhos laboriosos e afáveis, que procuram retribuir em ternura incessante para com seus pais sofredores as dívidas do berço que todo o ouro da terra jamais conseguiria resgatar. Bom, aqui nós teríamos esse trecho que nós teríamos trabalho para fazer um dia inteiro de seminário e de reflexões, né? Então a gente começa a perceber que essa caridade é uma coisa muito mais profunda, né? Então muitas vezes a gente exercer o perdão sem alarde, sem, olha só, eu vou até te perdoar, mas olha só, tu me fez isso, né? Muitas vezes tu vê que a pessoa te ofendeu, tu sentiu ofendido, né? Não, ela tá não precisa nem falar, deixa passar, faz que não escuta, sai de perto, né? E daqui a pouco continua. Muitas vezes é na renúncia que se tem que fazer a cada dia para trabalhar, para trazer o sustento para casa, para trabalhar, para manter essa casa higienizada, limpa, organizada, né? Muitas vezes abdicando de sonhos, abdicando de planos que se tinha lá na adolescência, no início da vida adulta, em prol da família. É uma renúncia muito difícil que muitas mulheres fazem, principalmente que eu vou dar ênfase às mulheres, porque muitas mulheres acabam se tornando dona de casa e abdicando dos seus sonhos para proteger a sua família, para que seus filhos tenham um cuidado todo especial e acabam abdicando dos seus sonhos. É uma renúncia tremenda.
porque ela tem o direito de seguir o seu sonho, a sua profissão, aquilo que ela deseja. Ao próprio homem, né, que chega do trabalho, ou que muitas vezes a esposa está cansada, a esposa está estressada da bagunça dos filhos, tudo, e muitas vezes ela quer descarregar um pouco, dividir um pouco dessa tensão do dia a dia, desse estresse, e muitas vezes chega o marido do trabalho e ela descarrega, 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 e a pessoa, o homem tem que entender que não adianta continuar a briga, não adianta retribuir, tem que aprender a escutar, entender que a sua esposa teve um dia muito difícil, o trabalho de casa é extremamente difícil, ou mesmo se ela trabalha fora, e muitas das vezes, ainda nos dias de hoje, mesmo a mulher trabalhando fora, a casa é considerada responsabilidade da mãe, da mulher, o que não deveria ser da família, né? Mas é o homem saber considerar isso e não causar mais aflição, não não tribular ainda mais essa discussão para causar mais aflição. É nos filhos laboriosos e amáveis que procuram retribuir a ternura incessante que seus pais tiveram no seu período de berço, né? Que esse resgate, que nem todo o ouro da terra conseguiria resgatar essa dívida, nós temos que entender que somos eternos devedores do carinho, da atenção, do amor, da ternura que os nossos pais tiveram para conosco, por mais difícil que fosse a nossa infância, por mais pobre, por mais dificuldades que tivemos na nossa infância, os nossos pais conseguiram fazer aquilo que estava ao seu alcance, né? E cabe a nós fazer um pouco melhor para os nossos filhos e assim sucessivamente. Então vejam bem, nós estamos falando de uma esmola muito maior, né? Nós estamos falando de um processo de caridade gigantesco. No ambiente profissional, é o esquecimento espontâneo das ofensas entre os que dirigem e os que obedecem, tanto quanto o concurso desinteressado e fraterno dos companheiros que sabem sorrir nas horas grávidas, ofertando cooperação e bondade, que o estímulo ao bem seja o clima daqueles que comungam a experiência profissional. Então, saber se portar no campo profissional. Muitas vezes alguém chega com um problema grave, com a cabeça com uma tribulação, um problema muito grande, e nós sabemos se portar de modo a dar um sorriso, a dar um abraço, muitas vezes se oferecer para escutar. Você quer comentar alguma coisa? Você quer conversar? Estou à sua disposição. No campo social, e aqui vem uma questão bem importante, onde a caridade também faz presente, é a desistência da pergunta maliciosa, a abstenção de pensamentos indignos, o respeito sincero e constante, a frase amiga e generosa e o gesto de compreensão que se exprime sem paga. Então veja bem, até a nossa postura no âmbito social, no encontro social com amigos, ela deve ter esse viés de caridade, né? Saber, quando estiver conversando, não puxar uma pergunta maliciosa, é cuidar com os pensamentos indignos, o respeito sincero e constante, principalmente com as mulheres, né? De nós homens para com as mulheres, ter um respeito da forma de tratá-las, né? Da forma de conversar, da forma de se portar. É ter sempre uma frase amiga e generosa. Bom, na via pública é a gentileza que ninguém pede, é saber dar passagem, é saber ajudar alguém quando está com dificuldade,
ajudar alguém, aquela velha história, né? Ajudar um idoso a atravessar a rua não nos custa nada, é um minutinho ali para que ele atravesse em segurança e não aconteça um atropelamento, um acidente. É a simplicidade que não magoa, a saudação de simpatia, ainda mesmo inarticulada, é cumprimentar as pessoas, né? Cumprimentar, isso é uma coisa que não se vê hoje em dia, né? É um bom dia, uma boa tarde, boa noite. É a colaboração imprevista que o necessitado espera de nós, muitas vezes sem coragem de nos pedir. Então, às vezes, está uma senhora vindo das compras cheia de sacola pesada, é se oferecer para ajudar para carregar, não nos custa nada. Muitas vezes no próprio trânsito, e aqui, né, a gente sabe que é um dos momentos mais estressantes nos dias de hoje, nas grandes cidades, mas dar o lugar para o outro passar, muitas vezes para segurar o carro, parar o carro, ligar o alerta, parar o carro para que alguém com dificuldade atravesse a rua. São várias ações de gentilezas que nós podemos fazer e ajudar ao próximo e ter uma ação caridosa sem que isso, né, a gente precise fazer grande coisa. Muitas vezes é até a maneira de nós dirigirmos, de dar a passagem, de deixar o outro passar porque ele está com pressa. Então é ter esse cuidado. Acima de tudo, lembrar-te da esmola maior de todas, a esmola santa que pacifica o ambiente em que o Senhor situa, que nos honra os familiares e enriquece de bênção o ânimo dos amigos, a esmola do nosso dever cumprido, porquanto, no dia em que todos nós consagrarmos ao fiel desempenho das nossas próprias obrigações, o anjo da caridade não precisará desfalecer de angústia nos cárceres das provações terrenas, de vez que a fraternidade estará reinando conosco na exaltação da perfeita alegria. Então, a conclusão muito boa, onde a caridade ela reinar na nossa sociedade, onde a nossa sociedade conseguir entender que precisamos ser gentis, tolerantes, caridosos, educados, simplesmente educados, a nossa sociedade já seria muito melhor. Nós precisamos lembrar também que nós, aqui, nascemos no Brasil. E Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, essa terra em que o anjo Ismael, né, que o nosso amigo irmão Ismael é o responsável, é o coordenador geral, é quem comanda, né? Essa terra ela foi escolhida por Jesus para trazer o seu evangelho, para trazer o seu propósito, que é a redenção. Nós temos que lembrar que Cristo é redentor, ou seja, é transformador de almas, ele é o pescador de almas, né? E o Brasil, ele não foi escolhido por acaso, ele não foi escolhido para ser o maior reino do planeta, o mais rico, o mais poderoso, apesar da inúmeras riquezas desse solo, né? Nós temos um solo totalmente rico, recheado de pedras preciosas, que muitas vezes foram explorados, foram extraídos daí de forma irresponsável. Até hoje existe ainda a extração de ouro e a fuga do país desse material que tem um alto valor. O Brasil ele não foi criado para ser um país poderoso, com um exército poderoso. Não, ele não foi criado para isso. Ele existe para ser um hospital de redenção. Nós precisamos entender isso.
O Brasil é um hospital de almas. Então, quando Ismael foi chorar a Cristo, na época da escravatura, da situação que estava o Brasil, Cristo disse: Ismael, pega a tua bandeira, onde está escrito na tua flâmula Deus, Cristo e caridade, desce às regiões mais tenebrosas, onde os espíritos daqueles que erraram demais, que tiveram diversos erros ao longo da história, Idade Média, né, e por diversos períodos, nós não vamos aqui entrar no detalhe, convide eles para renascer aqui no meu hospital, né, neste local onde foi escolhido para ser a pátria do meu evangelho, para que eles possam ter uma chance de redenção, para que eles possam ter uma chance de trabalhar, de no trabalho árduo, do suor do trabalho, eles começarem a redenção da sua alma. Ismael assim o fez. Foi nas zonas onde nós chamamos de zonas umbralinas, nas zonas mais tenebrosas, onde estão aqueles espíritos arraigados, onde foram espíritos de políticos corruptos, né, de religiosos corruptos, bandidos, assassinos, bárbaros. Então, a espécie mais tenebrosa que existia para renascer aqui no Brasil. Então, o Brasil é um hospital de almas. Então, aqui nascem exatamente os espíritos mais necessitados, como eu e como muitos de nós, né? Aqui está um espírito que vos fala que veio tentar a sua redenção, que é extremamente devedor. Então, assim somos nós. Então, nós estamos aqui numa sociedade que é uma sociedade que, aos nossos olhos, parece ser difícil, né? Intolerância racial, intolerância religiosa, intolerância política, falta de cultura, falta de oportunidades, falta de saneamento básico, falta de saúde, falta de educação. Nós temos uma série de necessidades, mas essas necessidades ainda existem porque nós precisamos dela para nos redimir. Nós vemos às vezes tanto sofrimento, né? Tanta tristeza, e essa tristeza, essas aflições, e tanto é que um dos capítulos mais longos do Evangelho é Bem-aventurados aflitos, todas essas aflições ainda existem porque nós precisamos dessa redenção. Então nós estamos aqui hoje, vivos, né, reencarnados, estamos aqui nessa experiência chamada vida, exatamente para isso, para tentar se redimir. Como se redimir? Pequenas ações. Não precisamos fazer grandiosas ações, nem temos essas condições muitas vezes. Mas nós, com pequenas ações, com pequenas gentilezas, com com pequenos atos de educação, né, de respeito, de tolerância, entendendo que o nosso semelhante, todos os nossos semelhantes são irmãos, ninguém vai morrer, nós somos espíritos eternos. Então, é como um jogo de videogame. Acho que foi a melhor definição que eu ouvi da vida, né? Foi a melhor definição. Nós estamos aqui como um jogo de videogame. Este aqui é o meu avatar que estou hoje. É meio feio, meio complicado, mas é meu avatar. Foi a oportunidade que eu tive de vir aqui estudar de novo, aprender de novo, me redimir. Então, este meu avatar, ele vai durar um certo tempo, porque tem a lei da química, da física e da biologia, que ele tem um certo nível, ele tem uma carga de energia. Então essa carga vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo até acabar. Acabou a carga de energia, esse meu avatar morre. E aí eu volto para
a verdadeira vida, que é a vida espiritual, e futuramente eu escolho um novo avatar. Então, como é um jogo de videogame, eu estou numa fase bem lá atrás, né, numa fase bem iniciante do jogo, né, não passei muitas fases ainda, mas eu estou lá numa fase. Muitas vezes eu estou no jogo lá do videogame, morri no videogame, reinicia o jogo. Eu reinicio o jogo, eu ganho um novo avatar, ganho uma nova carga de energia e sigo até eu morrer de novo no jogo. Então, a nossa vida aqui, é como um jogo de videogame. Cada um tem o seu avatar. Está aqui para aprender, para estudar e principalmente para se redimir. Né? Cristo disse duas frases de extrema importância que muitas vezes não damos bola. Quando ele estava crucificado, ele disse: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Né? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, nós somos ignorantes, nós não temos todo o conhecimento do mundo. Nós não temos o conhecimento que Cristo tinha. Então, nós estamos aqui para estudar, para aprender. É preciso que isso fique claro. Então, todos nós estamos aqui para estudar e para aprender. Segunda frase de extrema importância, inclusive, está aí no quadro, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, Cristo está nos dando a deixa do seguinte: vocês vão vir para estudar muitas vezes e a lição que vocês precisam, a lição mais importante que vocês precisam estudar é o que eu disse para vocês há 2000 anos atrás. Eu sou o caminho, ou seja, eu sou o modelo, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o modelo e guia. Sigam o meu modelo e guia que vocês chegarão à felicidade. Então eu trouxe um pequeno exemplo aí na foto que aparece, né, da irmã Dulce, né, dando alimento para uma criança muita fome, uma criança desnutrida. Né? A irmã Dulce é um exemplo também de abnegação, de caridade, de renúncia. Ela renunciou praticamente à sua própria vida para viver para os outros, para ajudar o próximo, para ajudar os doentes, os famintos, os necessitados, os desabrigados, né? As crianças maltratadas. Então, por que parece para nós tão difícil? Né? Tão difícil pequenas ações de caridade, pequenas esmolas, né? Maior. Se a gente tem exemplos de pessoas que fizeram muito mais. Né? Temos aí o exemplo do humanista Divaldo, do nosso Chico Xavier, Madre Teresa, Gandhi. Né? São exemplos formidáveis de pessoas que fizeram muito por muita gente, por uma série de gente maior. Será que nós não conseguimos fazer na nossa família, para os nossos amigos, para nosso convívio social e profissional? Então, esse é o pensamento e a reflexão que fica na noite de hoje. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos, muito obrigado, e fica a reflexão na nossa cabeça. Né? Será que não vale a pena tentar um pouquinho em cada vez que nós passamos nessa fase do videogame? Eu não sei quando que vai ser acabar minha energia, eu vou voltar para a pátria espiritual e vou ter que esperar a chance de recomeçar esse videogame. Então vamos aproveitar que estamos aqui no videogame, estamos em ação e vamos cumprir um pouco desse nosso processo de redenção até a felicidade. Uma boa noite a todos e até a próxima. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá bom?